Olá, boa noite. Eu me chamo João Pedro Silva Cunha e, junto do meu colega Júlio César, vamos estar apresentando alguns algoritmos referentes aos trabalhos práticos da disciplina de processamento de imagem. Nossa apresentação vai ocorrer da seguinte forma: a gente vai estar mostrando e discutindo melhor o que cada parte do nosso código-fonte faz, dando ênfase nas propriedades dos algoritmos implementados que foram os trabalhados em sala de aula e demonstrando, não dando muito mérito a como obtemos as imagens, importação, exportação, etc. Pois no final das contas, quem fez a maior parte desse esforço foram algumas bibliotecas que estão aí para nos auxiliar nesse tipo de trabalho. Posteriormente, nós vamos estar fazendo as demonstrações, executando os algoritmos para obter os nossos resultados reais. O Júlio ficou com o algoritmo de intensidade e vai nos contar um pouco mais de como funciona. Olá, boa noite. Como o João Pedro já me apresentou, sou o Júlio. Aqui a gente tem o, a nossa função da operação de intensidade. Aqui tem só um menuzinho lá para a gente acessar. Ali o Cunha estava mostrando. Mas aqui o que vai importar vai ser a função de operação. Pode colocar na função de operação aí. E aqui ela se resume, ela é bem simples. No Python dá uma ajuda para a gente. Essa primeira função de operação, a gente pega simplesmente o comprimento de x e de y pela primeira linha da matriz e, posteriormente, pelo comprimento da matriz, a gente obtém esse tamanho aí. Logo mais na frente, a gente, com esses dois for, a gente percorre todos os pixels da imagem, ou da matriz, no caso, pegando os valores logo após, né? Cada pixel em específico da matriz, no caso ali a matriz y e x, ou xy, a gente atribui o valor negativo desse mesmo pixel. Nessa linha, na linha 8, fica bem fácil de entender que a gente está pegando o valor da matriz e transformando e pegando todos os valores dela negativos. Só que a gente tem que ver como que isso acontece. Logo abaixo, na função negativa aí, ela recebe um pixel, que seria uma lista ali, a lista de uma matriz, e a gente retorna usando que a gente vai desmembrar ela de dentro para fora, que é o que acontece mais rápido, que dá para entender melhor. A gente está usando a função map, que ela se resume, ela pega todos os valores da lista e faz a mesma operação com cada um deles. No nosso caso, por exemplo, um RGB, a gente faz todos, percorre e faz para todos. A gente pega ali, a gente está usando a função lambda, que ela executa como se fosse um for, só que como o Python deixa isso bem fácil com essa função lambda, a gente pega o valor absoluto de x menos 1. Por que x menos 1? Esse ABS de absoluto é uma outra função do Python, que a gente vai, porque a gente vai pegar esse p, que eu esqueci de falar, lá na primeira linha a gente está pegando um pixel. Essa função pixel, só por cima aqui, não precisa colocar agora, ela só normaliza o pixel de 0 a 255. E a gente normaliza ela para depois desnormalizar ela. O que seria isso? Pode clicar na função, dá um Ctrl nesse normalizar aí, Cunha. Tanto faz. Na função normalizar, o que, o que ela faz? Ela vai pegar o valor de x e vai dividir por 255, que no final, o que, que isso vai resultar para a gente? Ela vai normalizar ali todos esses valores entre 0 e 1. Por exemplo, a gente pegar um pixel 255, dividido por 255 vai ser 1. Se tu puder voltar lá, na outra, de novo, intensidade. Aí. Vamos dizer que deu 1, por exemplo. O 0.8 é mais fácil de explicar. Se deu 0.8, esse x menos 1 vai ficar menos 0.2. E com a função absoluta, ela é como se fosse um módulo. Ela pega todo o valor absoluto desse valor, que no caso ia ficar, ao invés de 0.2, ficaria menos 0.2 no caso, ficaria 0.2. E a partir disso, ele desnormaliza, aí tu pode colocar de novo lá na função. Isso. Que o que essa função faz é totalmente o contrário da de cima. Lá na de cima a gente divide por 255 e na desnormalizar a gente multiplica por 255. E voltar a intensidade lá de novo.
E isso, na linha 8 ali, acontece todo esse processo de pegar o valor negativo desse pixel, e assim, depois que até terminar a matriz, ele me retorna a nova matriz, que seria uma matriz negativa, e isso resulta na nossa operação. E mais para frente o Cunha vai executar aí pra gente, agora eu passo a palavra para ele. Bom, vamos lá. Eu, né, o João Pedro, fiquei com a parte de equalização de histograma. Bom, primeiramente, devo dizer que histogramas é uma ferramenta simples e muito útil na área de processamento de imagem, e é um objeto que vai nos mostrar a frequência com que determinado nível de cinza ou da cor no canal que a gente estiver trabalhando aparece na imagem. Ou seja, a exibição gráfica do histograma para todos os valores de níveis cinza, que no caso vai ser o K, esse é os nossos níveis, providencia uma descrição global de uma imagem. Então, prosseguindo aqui para o nosso algoritmo, vamos começar pelo nosso módulo aqui, né, de equalização. Vamos contar com essa variável global, que ela está atribuída com 256, que vai ser igual ao RK da nossa fórmula lá, e ele vai nos auxiliar quando a gente for normalizar os nossos níveis, que esse é um processo que demanda esse tipo de operação para níveis de cálculos de probabilidade e afins. Bom, primeiramente nós vamos ter aqui uma função que vai receber uma imagem e retornar ela como sendo uma lista, e basicamente a gente vai pegar a nossa imagem de referência, abrir ela, converter ela em preto e branco, salvar ela em seguidamente vamos abrir ela e retornar ela para onde ela foi chamada, que aí a partir disso nós estamos prontos para trabalhar, tendo a imagem em níveis de cinza. Em seguida, vamos obter o nosso histograma. Vai receber alguns parâmetros aqui, que no caso vai ser a nossa imagem, em níveis de cinza, de lista, né? A quantidade de linhas, quantidade de colunas, e vamos retornar uma lista também. Aqui nós vamos ter o histograma, que essa variável, ela vai ser um vetor que vai guardar os valores de 0 a 255. Para nós fazermos a normalização, né, da nossa imagem, dos nossos níveis. Por seguinte, vai interar dois laços, percorrendo toda a imagem por linhas e colunas, observando e acessando a intensidade de cinza daquele pixel em questão, e vai acumulando em uma contagem, conforme cada pixel tiver, né, esse mesmo nível de cinza. O que isso quer dizer, né, basicamente? Quer dizer que ele vai obter a frequência com que aquele nível aparece na nossa imagem. É basicamente isso. Posteriormente, podemos retornar ele. Em seguida, vamos obter o PRRK e vai receber o NK lista. NK é esse nosso histograma aqui normalizado do tipo lista também. Aliás, é normalizado, não está equalizado ainda. E aqui nós vamos obter o PRRK. O que é o PRRK? O PRRK vai ser a probabilidade dos níveis de cinza da nossa imagem, usando uma fórmula em questão que nada mais é do que uma divisão simples de cálculo de probabilidade. Ou seja, temos aqui o nosso PRK que vai somar, né, esses valores que a gente quer das probabilidades. Vamos ter aqui a soma dos RKs, que vai calcular toda a soma dessa lista que a gente passar, e para cada valor em NK, a gente vai aplicar a fórmula. Ou seja, ele vai pegar a soma total de pixels da nossa imagem e vai calcular a probabilidade. Ah, o nível 255 apareceu 5 vezes. A nossa imagem total tem 16 pixels. Então, são 5 pixels e 16. Essa é a probabilidade dele. É isso, basicamente, que estamos fazendo aqui essa função, que retornamos ela posteriormente. Em seguida, nós vamos obter a frequência, pegando essas probabilidades que a gente pegou agora, né, no passo anterior. Frequência aqui nós vamos ter um vetor, e essa frequência ela nada mais vai ser do que um somatório do nosso PRRK dado um determinado momento aos anteriores. Ou seja, aqui na linha 41 a gente faz o caso base.
ou seja, a gente adiciona o primeiro valor da nossa probabilidade. Ou seja, basicamente seria o somatório seria ele mesmo mais zero. Posteriormente, para cada RK no range, né, até de 1 até o nosso 256, a gente vai somar fazer a soma desse PRK nesse intervalo aberto aqui. Então, ou seja, esse intervalo aberto aqui do Python ele vai nos auxiliar o seguinte: vai ser a soma de 0 ou de 1 até o 2. Então, ele não vai incluir o 2, ele só vai até o 2. Tinha aquelas aula de física que a gente via que eram os intervalos abertos, né? Então, ou seja, não, o ponto em si não estava incluso, é só o que vai até ele. Em seguida, nós vamos obter a frequência, aliás, a equalização. Nós vamos obter a equalização de que forma? A gente vai multiplicar o valor máximo da nossa faixa, ou seja, que é o L menos 1, que no caso aqui vai ser o 255, né, que a gente está assumindo, multiplicado pelo valor atual da frequência. Com isso, a gente vai obter uma equalização. Bem simples, né? Agora nós vamos fazer a nossa nova intensidade. A nossa nova intensidade ela vai receber essa equalização que a gente fez, como lista aqui anteriormente, criar um vetor e para cada valor nessa equalização, a gente vai adicionando nesse novo vetor a, a gente vai arredondar para o inteiro mais próximo. Ou seja, se deu 1,3, vai ser 1. Se passou do intervalo do meio, vai para o seguinte. E assim por diante. De forma geral, aqui nós vamos pegar todas essas informações que a gente pegou, a imagem original, as nova intensidade, a quantidade de linhas e colunas, e para cada linha na nossa imagem original e para cada valor de pixel nessa linha, a gente vai ver e adicionar a nova intensidade dado aquele índice que vai ser o valor do pixel. Ou seja, se anteriormente aqui, antes da equalização, ele tinha o nível de 255, ele vai olhar no índice de 255 e vai ver que a nova intensidade é de 200 e assim por diante, de forma que se temos a nossa imagem equalizada. Acho que dito isso, eu posso dizer que através da visualização do histograma, a gente obtém a indicação da qualidade quanto ao nível de contraste e o brilho médio. É para isso que é uma das funcionalidades. Mas eu acho que podemos seguir para as nossas demonstrações. Vamos começar aqui primeiramente com a nossa de intensidade. Quer acrescentar alguma coisa, Júlio? A gente tava mutado aqui. Não, pode prosseguir aí, pode executar. Tá, nossa imagem de referência aqui vai ser essa aqui, né? Podemos vê-la aqui. Vamos executei o nosso algoritmo, pegar o caminho. Importada a nossa imagem, vamos aplicar o processo de negativo, né? Que é a de intensidade. Com isso, podemos exportar como resultado. Se a gente olhar aqui na nossa página, temos a nossa nova imagem com o seu nível de intensidade alterado. Sim. Correto? Isso aí, garoto. Essa aí é nossa implementação de operação de negativo. Agora vamos Pixels dar negativo. uma olhadinha aqui no nosso equalização. Nossa equalização, nós vamos ter a seguinte imagem, que é a mesma imagem do processo anterior. Nós vamos aqui executar, vou copiar o caminho dela. Nesse processo que eu importei, ele vai fazer aquele passo lá que eu indiquei. Ele vai primeiramente salvar a imagem com preto e branco, para em seguida fazer a equalização. Então, ou seja, ele já salvou e ele mesmo já retornou esse resultado aqui. Agora a gente vai realizar o processo de equalização. Feito isso, podemos exportar agora sim o nosso resultado final. Temos aqui o nosso resultado final, com
os seus níveis de cinza equalizada. Se a gente usar a ferramenta aqui do GIMP, podemos ver aqui o nosso histograma e aqui ele mostra pra gente os níveis, né, as frequências dos níveis de cinza. Ou seja, aqui essa aqui parece que tem mais níveis, né, mais escuros do que claros em si. Claros nós vamos ter só essas duas faixas aqui. De maneira geral, eu acredito que é isso, nosso trabalho prático. Qualquer coisa, estou à disposição aí em nosso e-mail para contato. Agradeço a atenção e até mais. Próxima.